Minha cara tá amassada, tá osso. Eu acabei de acordar, mas eu falei, eu tinha que fazer o vídeo pro pessoal. Então eu vim aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Corinthians e Fortaleza hoje. Jogou ontem na Neoquímica Arena, inclusive eu estava lá, por isso que o vídeo não saiu ontem à noite. Eu tô pensando em começar a fazer vídeo, soltar o vídeo de manhã. Por exemplo, o jogo aconteceu ontem à noite. Quando o jogo acontece à noite, postar o vídeo no dia seguinte de manhã e tal, porque eu acho que é melhor pra mim gravar. Eu acho que é melhor talvez pra vocês assistirem, vocês acordem, já tem um vídeo do Coringão pra ver, eu acho super bacana. Fechou? E é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Corinthians e Fortaleza. O jogo foi 0 a 0, mas foi um jogo muito diferente, né? Não era pra ser 0 a 0, eu acho. Eu acho que o Corinthians dominou completamente o jogo no primeiro tempo. Foram 4 finalizações no gol do Corinthians contra 0 do Fortaleza. O Fortaleza finalizou só 3 vezes no primeiro tempo, por exemplo. O Corinthians teve total controle da partida, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu acho que o Fortaleza assim, não jogou, não teve basicamente chances claras e tal. Então, no segundo tempo, o Fortaleza cresce um pouco mais. No começo do jogo, no começo do segundo tempo, o Corinthians começa a atacar posicional. O que é atacar posicional? Atacar posicionado. O Fortaleza assim, se fecha na frente da sua área e tal. E todos os jogadores do Corinthians vão para o campo de ataque, ficam tentando trocar passes para tentar achar algum espaço. E eu acho que o Corinthians foi bem, porque nesse momento, nesses primeiros 10, 15 minutos de jogo no segundo tempo, o Corinthians achou, ofensivamente foi muito bem. Achou algumas chances muito claras, achou aquela chance do Hugo que a bola bateu no goleiro e foi na trave, por exemplo. Achou algumas muito boas chances. Achou uma bola do Félix Torres, se eu não me engano, que o goleiro defendeu. Mas, quando perdia a bola, era um salseiro também, né? O time do Fortaleza saía com 3, 4 jogadores que davam muita sensação de perigo pro Corinthians e conseguiam sair no contra-ataque rápido, assim. Tanto que o Carlos Miguel fez uma boa defesa tal, em algum dos lances. Então, assim, o Corinthians estava bem ofensivamente, mas estava muito mais perto de achar o seu gol, mas também estava muito mais perto de tomar um gol. É uma coisa que talvez pode ser que dê certo, se a gente achar alguns ajustes e tal, para jogar dessa forma, para espremer o adversário no campo, espremer o adversário no campo deles, ficar trocando passos até achar um espaço. Talvez esse Corinthians se ache, mas eu acho que tem que se achar principalmente defensivamente, perder menos bolas, porque aí você dá menos capacidade de contra-ataque pro adversário. Fortaleza é um time que vai muito bem nesse tipo de ataque, com contra-ataque e tal, esse tipo de coisa. E eu acho que o Corinthians ontem não estava conseguindo defender. Depois desses 15 minutos, acho que o jogo fica um pouco mais lá e cá e tal, mas o Corinthians continua melhor. Ou seja, o Corinthians foi melhor nos dois tempos. Foi menos melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo, mas assim, o goleiro fez uma partidaça, assim. Era pro Corinthians ontem ter saído com 2, 3 a 0 no placar. Mas o goleiro tava em um super dia, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, fez 9 defesas na partida, 5 delas foram de dentro da área, então assim, no gols esperados que ele, nos gols evitados esperados, né, que é uma estatística feita lá pelos serviços de estatísticas e tal, ele evitou mais de 2 gols, assim, claros, então assim, conta chances claras isso, enquanto o Carlos Miguel evitou menos de um, por exemplo. Foi uma partidaça do goleiro. Teve nota 9,5 no SofaScore, por exemplo. Cara, foi muito bem o goleiro ontem e salvou o time do Fortaleza. Como eu falei, era jogo para 2 a 0, para 3 a 0 do Corinthians. Mas, infelizmente não aconteceu porque a gente tinha um goleiro muito inspirado, né, no outro lado. E acontece, esse tipo de coisa acontece, é futebol. Nem sempre o melhor vence. E ontem isso aconteceu. O Corinthians, eu acho que muitas vezes foi. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí foi. O Corinthians, eu acho que muitas vezes jogou mal, mas foi eficiente lá na frente, como aconteceu, por exemplo, contra o Londrina, como aconteceu, por exemplo, contra o São Bernardo, como aconteceu algumas vezes. Mas ontem foi o oposto. Eu acho que o Corinthians foi muito bem e faltou eficiência, faltou finalizar melhor e matar a partida, fechou?
nem matar, né? Só fazer um, pelo amor de Deus, Corinthians. Eu estava lá no estádio ontem, assisti no camarote da Brahma. Fui a convite da Nike. Eles me mandaram essa camisa aqui e me deram um ingresso pro jogo. E aí eu fui lá assistir, tá? Falando sobre jogadores, atuações individuais, como eu falei, o melhor do jogo pra mim foi o goleiro, que manteve o zero no placar, o zero do Corinthians no placar. O goleiro do Fortaleza, né? Mas assim, talvez seja. E ele foi a maior individualidade da partida pra mim. Mas assim, eu acho que o Breno Bidon tá jogando muita bola. Muita bola. 96% de acerto de passe. É um cara que se sente cada vez mais confortável com a camisa do Corinthians. E é um cara que, assim, daqui 2, 3, 4 meses vai estar muito, muito bem, brigando lá em cima com os melhores meias do Brasil, talvez. Assim, daqui 2 não, daqui uns 6 meses, talvez. Pode estar brigando com um dos melhores, para ser um dos melhores meias do Brasil. O moleque tem muita qualidade, sabe muito bem o que tá fazendo. E é muito bom de bola, tá? O Breno Bidon. Então, eu acho, se continuar nessa pegada, o Breno Bidon pode ter muito potencial, tá? O Garro até jogou bem ontem. O meio-campo do Corinthians, de uma forma geral, jogou bem ontem. Eu acho que o Ranieri foi bem. Menos do que nas outras partidas, mas acho que foi bem também. O Garro foi bem. Errou muito passe e tal, mas eu acho que foi bem. O Wesley é um cara diferente, né? É um cara que. De onde se espera algo diferente é o Wesley, né? Ele é muito bom, cara. Muito bom. Impressionante, cara. Dribla com uma facilidade absurda, cara. Impressionante. Mas eu acho que às vezes falta uma parada que tinha no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, às vezes, ele queria, pô, driblar o campo inteiro. E isso não vai acontecer, irmão. Você não é um Messi pra driblar o campo inteiro e só parar dentro do gol. Mas eu acho que ele tem que pegar essa parada de driblar um ou dois no máximo e tocar a bola, assim. Driblar um ou dois e toca. Não fica segurando muito a bola. Driblar um e dois e toca, assim. Às vezes vai dar certo ele querer driblar o campo inteiro e tal, vai fazer uns golaços, igual ele fez contra o Fluminense. Mas como eu falei, nesse gol contra o Fluminense, ele driblou dois. Ele não vai driblar 4 jogadores, 5 jogadores. E às vezes eu sinto que ele quer fazer isso. Calma. Eu acho que falta um pouco de maturidade pro Wesley, às vezes. Ele já melhorou muito o drible dele, assim. A gente lembra que ano passado ele tinha a cortar pra direita e é isso. Agora ele já tem muito mais variedade e tal no drible, é muito mais maduro. E é isso, assim, o jogador vai crescendo e eu acho que ele vai evoluir. É questão de tempo para ele ter a noção e tal. Isso é questão de orientação também, do técnico falar, ó, você tá tentando driblar muitos caras, assim, tenta driblar um ou dois e toca a bola e tal. Você já fez sua parte de passar uma linha, quebrar uma linha e tal. E é isso. Mas é muito diferente o Wesley, assim. O primeiro tempo dele ontem foi muito bom, muito bom. O segundo tempo ele deu uma decaída. Assim, é muito diferente, assim. Eu levei meu amigo pra ver o jogo. Ele falava, caraca, como é lindo ver o Wesley jogar. Porque é, cara, porque é, assim. É... Realmente, o Wesley é um ponto diferencial desse Corinthians. Romero acho que não fez uma grande partida, novamente, assim, o Romero como centroavante não vai bem, eu acho, não vai bem mesmo. Ele é o cara mais que joga na ponta e tal, joga como segundo atacante para ser um centroavantão, para ser o camisa 9, eu acho que não vai bem mesmo. Inclusive, eu acho que o Antônio Oliveira devia mudar o esquema para colocar Wesley na esquerda, Romero na direita e Pedro Raul no centro. Colocar o Gustavo Silva na reserva, que novamente eu acho que não foi bem ontem, Gustavo Silva. E é um cara que, assim, eu entendo que teve uma excelente fase com a camisa do Corinthians, que jogou muito bem e tal. Em 2020, 2021, se eu não me engano. Foi muito bem, assim, salvava a gente vários jogos, era o cara que destoava. Mas hoje eu tenho dúvidas sobre o Gustavo Mosquito, de verdade. Acho que não sei se ele, se ele é tão eficiente hoje no time do Corinthians. A gente precisa tanto do Gustavo Mosquito no time do Corinthians. Eu não consigo lembrar, sei lá, de 2022 pra cá, 5 grandes partidas que o Gustavo Mosquito fez. Não consigo, de verdade. Eu sei que é um cara que tem poucos minutos e tal, mas assim, eu tenho dúvidas sobre o Gustavo Mosquito nesse momento, se ele é. Se vale a pena pagar o salário que é pago pra ele. Que não é o super alto, mas é um baita salário de qualquer jeito. É, pelo que ele vem entregando nas últimas partidas, assim. Eu não consigo lembrar um jogo que o Gustavo Mosquito entrou e mudou o jogo, por exemplo. Não consigo. Mas assim, vamos ver se ele muda alguma coisa, né? Não sei. É, o que mais falar? Ah,
dos laterais, cara. Eu acho que os laterais ontem fizeram uma ótima partida, cara. Uma ótima partida. Foram muito bem Fagner e Hugo. O Hugo, cara, eu surpreendi. O Hugo fez uma muito boa partida ontem. Gostei muito. Quando o Wesley abre na ponta, né? O Hugo normalmente ataca por dentro. E ontem foi muito bem o Hugo. Gostei bastante dele e do Fagner, que não vinha me convencendo tanto, mas ontem eu acho que jogou melhor, inclusive, do que o Mateuzinho quando entrou. O Mateuzinho perdeu uma chance clara, assim, e tal. Ontem o Mateuzinho realmente não foi bem, mas também não estava jogando na dele. Quando entrou, que era de ponta, quando foi para lateral, acho que melhorou um pouquinho, mas também não foi tão bem. E basicamente é isso. Outra coisa, assim, é impressionante como o Carlos Miguel não larga, né? Eu acho que realmente vai ser o titular desse time. Os caras têm muito mais material para analisar as coisas do que a gente, os caras que estão dentro do Corinthians, né? O técnico, o auxiliar, porque a gente vê jogo e só. A gente não vê treino, porque a gente não tem acesso a treino. A gente não conversa com o jogador, a gente não vê dia a dia, a gente não vê esse tipo de coisa. Mas pelo que a gente vê, por jogo, o Carlos Miguel hoje está acima, né? Hoje dá mais segurança, hoje é um cara muito mais preparado, parece, para estar no gol do Corinthians, e que me passa muito mais. Mano, se passar a bola dos zagueiros, a gente tem um cara que pode segurar ainda lá atrás, que é o Carlos Miguel. E eu não tava sentindo tanto isso com o Cássio ultimamente. Tá certo que ele fez uma defesaça contra o Atlético, talvez contra o São Bernardo ele foi bem também e tal, mas são partidas isoladas no meio de várias partidas ruins. É isso que eu sinto. Então eu vejo que o momento é do Carlos Miguel. Ele vinha pedindo passagem há muito tempo, o Cássio vinha mal há muito tempo, precisou do Cássio vir a público e falar que não estava bem, vir desabafar e tal, dar uma super entrevista para o Antônio Oliveira entender que tinha que tirar ele do time. Acho que não precisa chegar nesse ponto. O Antônio Oliveira errou nessa e... Mas assim, tirou, pelo menos, finalmente, né? Tomara que entenda que o Carlos Miguel vive um ótimo momento e o Cássio não. E deixa o Carlos Miguel de titular, né? Terceira partida do Corinthians seguida, que o Corinthians não perde, né? Não perdeu contra o... Não perdeu, ganhou contra o Fluminense, ganhou contra o América de Natal e hoje era para ter ganhado. Assim, fez um muito bom jogo, só não ganhou porque a gente contou com um goleiraço do outro lado. E o Corinthians vem melhorando, aparentemente, né? Muito se falou de uma conversa que o Antônio Oliveira teve com os jogadores pré-jogo contra o Fluminense, depois do jogo contra o Argentino Júnior, antes do jogo contra o Fluminense, nesse miolo aí, nesse gap. E aparentemente mudou mesmo. O time mudou a mentalidade, os jogadores deram uma encorpada, entenderam que estão no Corinthians e que não podia continuar do jeito que estava, né? E o time vem melhorando e tal, vem fazendo partidas melhores, vem sendo mais coeso e vem sendo muito mais maduro também. Fechou? É isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi o que eu tive para falar sobre Corinthians 0, Fortaleza 0. E esperamos melhores jogos, né? Agora o Corinthians joga contra, não lembro, acho que é contra o Nacional lá na casa deles. Depois tem jogo contra o Flamengo no Maracanã. Vamos ver como é que o time se sai nesses jogos fora de casa, porque a gente sabe que em casa o Corinthians normalmente vai bem. Mas, por exemplo, contra o América de Natal, acho que não foi o melhor time em campo, mas acabou saindo com a vitória. Vamos ver, às vezes isso não vai ser suficiente, né? Jogar mal e tal, jogar pior que o adversário normalmente te traz uma derrota, né? Vamos ver se isso vai acontecer com o Corinthians. Jogar mal, porque tem sido a tendência fora de casa, né? O Corinthians normalmente joga pior do que seu adversário fora de casa, jogou pior contra o Argentino Júnior, jogou pior até nessa boa fase agora contra o América de Natal, contra o Bragantino, contra o Juventude, então olho nesse Corinthians, tá? É isso, meus lindos, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você curte esse tipo de vídeo, fazendo análise sobre Corinthians e sobre Champions League, que eu faço bastante, deixem o seu like aqui embaixo, fechou? E se inscrevam no canal para mais esse tipo de vídeo. Tamo junto, é nóis, grande abraço, falou!